Temos esta manhã o privilégio de mais uma vez nos reunirmos, o privilégio de abrirmos a tua palavra, o privilégio de refletirmos sobre ela. Por isso nós clamamos a iluminação do teu Espírito, para que possamos, dirigidos por ti, compreendermos as verdades eternas e termos forças para viver a tua verdade, a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos pecadores, falhos e fracos. Mas o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa proteção, a nossa guarda e a razão de vivermos. Por isso queremos desfrutar desta bênção nesse momento, certos que esta é a tua vontade. E nós possamos não ser a pedra de tropeço para nós mesmos. Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero falar hoje da segunda oração do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Está lá no capítulo 3, Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. 3, 14. Amém. O que é? Efésios. Oração de Paulo. Efésios o quê? Capítulo 3. 3. 3, 14. Vou marcar aqui, ó. Efésios 3, 14. Amém. E vamos até 3:14 até o 4:1. Amém. Efésios 3:14. Ok? Amém. Vamos lá então. Amém. E o apóstolo Paulo começa assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos verso a verso. Ele está se colocando em oração de joelhos. E aqui é interessante ele citar de joelhos. Por que é interessante? Lembrando que o apóstolo Paulo era um judeu. E judeu não ora de joelho. Tá? Judeu ele ora de pé nas praças. E aqui ele está se pondo de joelhos, uma atitude não natural de um judeu. Tá? Versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha só. Aqui está falando da família de Deus. Ok? De todos aqueles que creem. Versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Veja só, o apóstolo Paulo, ele tem muita ousadia nas suas palavras. E a gente tem que observar aqui um detalhe muito importante aqui. Para que, segundo a riqueza da sua glória. Ele não está fazendo um pedido segundo a riqueza do mundo, segundo a riqueza do homem mais rico do mundo, segundo a glória do rei mais poderoso da terra. Ele está falando segundo a riqueza da glória de Deus. Ele está fazendo um pedido no seu teor máximo, segundo a riqueza da glória. Não teria como ele pedir mais, é o máximo. Então, Senhor, me atenda segundo a sua riqueza. Então é o pedido máximo que ele está fazendo, por isso que ele é ousado. Tá? E ele fala, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder.
Amém. Segundo a riqueza da glória de Deus, sejais fortalecidos com poder. Amém. Segundo aquela riqueza da glória, haja poder aqui. Essa é a oração dele que ele está pedindo. E essa oração que está sendo comunicada aqui no livro, na carta de Efésios, que é uma carta geral, é uma carta escrita para circular todas as igrejas. Ou seja, ele está pedindo que isso seja a realidade de todo cristão. E se tem um lugar que vocês vão precisar da força do poder de Deus, é numa clínica de recuperação. Vocês querem se recuperar? Ele está orando. Que seja segundo a riqueza da glória do poder de Deus. Vocês sejam fortalecidos. É um fortalecimento sobrenatural. Não é segundo a sua força de vontade. Não é segundo... não, eu desejo, eu vou pôr esse como um desafio, porque eu sou capaz. Não, você não é capaz. O desafio que você tem que colocar é que você receba a força do poder de Deus, segundo o poder da glória dele. Com essa força, você vencerá. É isso a oração de Paulo aqui. Segundo a força do seu poder aqui. Essa força que vem de Deus é que tem que estar em você. E o texto segue falando assim: mediante o seu Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, no homem interior. Hoje em dia se faz uma bela confusão a respeito de batismo do Espírito Santo. Só que na Bíblia não tem essa distinção de novo nascimento num dia, batismo do Espírito Santo no outro dia. Isso é coisa do homem, não tem na Bíblia. Na Bíblia tem uma outra situação. Veja só, aqui mesmo em Efésios, volta um pouquinho atrás, no capítulo 1, versículo 13. E diz o seguinte, 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouviu a palavra da verdade, vocês têm ouvido. Depois disso, o evangelho da vossa salvação, o que da palavra da verdade? O evangelho, naquilo que você creu, quando você entregou sua vida para Jesus, quando você nasceu de novo, tendo nele também crido, você creu, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que é selado? Selo é o seguinte: nesta época aqui, o apóstolo Paulo, quem selava as coisas era o rei. E o rei tinha um sinete. E muitas vezes esse sinete ficava no anel dele. No anel dele tinha a marca do selo dele, da autoridade dele. Então, nessa época, como que selava uma carta, um documento? Punha-se uma cera e ele batia o sinete dele, a autoridade dele. Está entendendo? Amém. E aqui, a autoridade do selo que foi constituída sobre nós, selando a nossa vida, é o Espírito Santo. Amém. Ele é o selo. E quando esse selo é recebido? Quando creu. Quando creu. Lugar nenhum da Bíblia fala que você tem que ter algum tipo de êxtase para ser selado. A Bíblia fala que quando você crê, você é selado. É isso que está aqui no texto. Então, você tem que compreender o seguinte: é uma questão de fé. Fé da sua parte. Porque no momento que você creu em Jesus e entregou a vida para Ele, você já foi selado no homem interior, dentro, pelo Santo Espírito. Então, qual a sua parte? Crer que você pode receber esse poder. Porque você tem o Espírito no seu homem interior. E esse Espírito não pode ser
tirado ou quebrado. Da mesma maneira como o rei, o sinete dele marca alguma coisa, só ele pode dar autoridade para quebrar o selo. Mas ninguém. Quando o rei carimba o sinete dele, abrir aquele selo é se colocar debaixo de pena de morte no império. Não tem autoridade, ninguém para ter esse selo. Tá? E no caso, aquele que crê tem o selo do Espírito Santo, que é inviolável. Amém. Tá? E é inviolável até quando? Quando que vai ser aberta essa carta? Quando que a minha vida... E o versículo 14. O qual, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia, penhora, certo? Da nossa herança, até o resgate de sua propriedade. Opa! Então, qual que é a minha herança? A vida eterna. E quando que eu vou tomar posse dessa vida eterna? Até o resgate da propriedade. E quando que é o resgate da propriedade que a Bíblia cita? No arrebatamento, quando ele vier buscar os seus. Exatamente. Então, nós precisamos compreender aquilo que o Senhor concedeu para nós. Amém. E ele concedeu o quê? Ele concedeu o selo do Espírito Santo. Vamos voltar lá no capítulo 3. Veja só lá. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Ele está pedindo a concessão, segundo a riqueza da glória. Mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o Espírito já está no homem interior que crê. Amém. Tá? Muito bem. Versículo 17. E assim, habite Cristo no seu coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja só. Então, quanto Cristo tem no seu coração? É um visitante que só chega no seu coração no momento que nós estamos estudando a palavra aqui? Ou ele habita, ele está plenamente, em plena comunhão contigo o tempo todo? Nós temos que compreender essa questão primeiro. Quando nós cremos, de fato e de verdade, nós devemos viver intensamente essa comunhão. E essa comunhão é 24 horas. Não é só na hora do culto. Tem que ser o tempo todo. Habite Cristo no vosso coração. Ele tem que fazer habitação. É dessa fé que nós estamos falando. É essa oração que o apóstolo Paulo está fazendo, intercedendo pelo povo de Deus, que somos nós. E essa habitação no coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. A palavra arraigado dá a ideia de raiz. Então, é alguma coisa com uma raiz tão profunda que quando você pega e você quer arrancar, não sai. Assim tem que ser a sua vida. Arraigada. Alicerçada. Quando você vai fazer uma construção, a base de toda a construção é o quê? Afundado. O alicerce. Então a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo. Cristo habitando no nosso coração. Com o Espírito Santo no nosso homem interior. Para desfrutar de todo o poder da glória de Cristo. Aqui. Agora. Em amor. Por que em amor? Porque a Bíblia diz que o amor é o fruto do Espírito. E se eu estou arraigado, alicerçado, Cristo está habitando em mim, e eu estou desfrutando do homem interior com o Espírito Santo, eu tenho que produzir o que na minha vida? O fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é o amor.
Observe só, a Bíblia não fala os frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito, no singular. Puxa, mas falou tanta coisa, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, opa. Mas a ideia aí é como se fosse uma poncã. É uma poncã, mas tem vários gomos. E não tem jeito de eu ter um gomo e não ter o outro. Ou eu tenho o fruto, ou eu estou me enganando. Ah, eu sou uma pessoa feliz, amor, alegria. Mas eu não tenho domínio próprio. Não existe isso. A pessoa é o fruto. Ele tem todos os gomos, ou não tem nenhum deles. E fruto do Espírito é só para quem é selado pelo Espírito, que é nascido de novo. O homem natural sem Deus, ele não tem fruto do Espírito. O homem natural, ele não pode produzir o amor que é fruto do Espírito. Que aqui está falando do amor ágape, do amor de Deus. Não está falando do amor sensual, não está falando do amor de amigo, não está falando do amor de pai e de mãe, mas está falando do amor de Deus. E o amor de Deus não flui de nós, Ele nos concede, é fruto do Espírito, porque o Espírito está em nós quando cremos. E o texto segue, versículo 18, a fim, ou seja, com o propósito, com a finalidade, o que nós vamos alcançar com isso, aonde que nós vamos chegar com isso, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou com todos os irmãos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Vamos primeiro entender essa parte aqui. Então nós vamos ter o propósito, a condição de compreender o quê? Com todos os irmãos. O que nós precisamos compreender? Qual é a largura? Vamos lá. Largura. Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura? E qual é a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que morreu por você. E esse amor, esse conhecimento profundo que a gente precisa compreender para desfrutar dessas bênçãos do poder dele, excede todo o entendimento. Não tem como o nosso entendimento atingir. Excede, passa. É fé, é sobrenatural, é ação de Deus. Excede todo o entendimento, vai além da nossa capacidade de entender. Excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Porque Jesus vai estar habitando no nosso coração. E o Espírito dele no nosso homem interior. Para desfrutarmos do seu poder. Amém. E daí termos vitória. Que é o que eu tinha pagado aqui. Que era a prova para você, da sua fé, para você crescer, para você ter a vitória. É simples assim e sobrenatural assim. É uma fé de dependência, mas uma fé real de vitória. O que nos separa de possuir essa vitória, esse poder? Pecado. Crer. Eu tenho que ter fé. O pecado separa a gente de Deus, né? Mas quando eu estou em comunhão com Ele,
Não basta eu ter aquela comunhãozinha. Tem que ter uma comunhão profunda, de verdade. Daí eu vou desfrutar disso. E essa comunhão está à nossa disposição. É o que o texto está falando. A fim de poderes compreender com todos os santos, todos que foram separados por ele, todos os irmãos, todos que foram resgatados pelo sangue de Cristo na cruz. Essa é a resposta Aleluia. para você aqui hoje Amém. e para qualquer um que estiver lá fora. Amém. É a única resposta. Sede santo. Sede santos, porque o Senhor, Deus, é santo. Tem que ser dele, completamente dele. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Opa! Mas eu tenho pedido, eu tenho pensado nisso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você está pedindo e do que você está pensando. Ele é capaz. Isso é graça e misericórdia, porque nós não merecemos nada disso. Ora, aquele que é poderoso de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual foi o começo da oração? Paulo pedindo segundo a riqueza da sua glória. E ele vai realizar infinitamente mais segundo o seu poder em nós. Não é o nosso poder, o poder dele. Ele vai fazer infinitamente mais. Vamos compreender os dois opostos da situação. Vocês estão sofrendo aqui uma consequência de pecado. Aonde não foi Deus que fez você pecar, aonde existia um interesse do inimigo nessa situação. Só que agora existe um interesse de Deus. Não só para nos livrarmos dessa situação, mas podermos ser infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Para um dia você chegar e olhar para trás, puxa, passei uma prova lá atrás, mas estou aqui. Deus abençoa. Demonstrou seu poder na minha vida. Eu desfrutei tudo, toda a bênção que Ele já conquistou na cruz. Já está conquistado, gente. É tomar posse. E essa posse é só pela fé. Ele já venceu. Ele já venceu a morte no seu lugar. Ele já pagou a pena do seu pecado. É tomar posse, é crer. É crer. E esse poder já opera em nós. Ele opera em nós, o texto está falando. Nós quem? Os que cremos. Você crê? Tem certeza disso? Se não tem certeza, creia. Se posicione. Se comprometa. 21. A Ele, ao Senhor, seja a glória. A Ele. Mesmo depois que vocês saírem vitoriosos daqui, não fala, eu venci. A Ele seja a glória. Ele venceu por mim. Amém. Ele venceu. Creia nisso. Aleluia. A Ele seja a glória. Sempre. A Ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus. A igreja é o que é? O corpo de Cristo. Todos que creem. Por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, está à disposição de todos. Amém. Basta crer.
É uma questão de fé. Agora, qual é a parte que nos cabe aqui e agora? Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo, falando, ele é tão posse do Senhor que ele fala que ele é prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Viva o seu dia a dia de modo digno da escolha de Deus na sua vida, da vocação, porque você crê, da sua nova vida. Viva de modo digno do nome do Senhor. Ele é santo. Viva em santidade. Ele é poderoso. Desfrute do poder dele. Independentemente das circunstâncias. A paz que ele oferece não é ausência de guerra. A paz que ele oferece é paz em meio à guerra. Nós estamos em terreno hostil. O mundo pertence a Satanás. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é o diabo. Só que mesmo aqui nós podemos ter paz. Pode ver, a Bíblia fala tanto de soldado, de armadura. Por quê? Porque estamos em terreno hostil, é terreno de guerra. Estamos num terreno inimigo. Estamos numa guerra. Mas ele promete paz no meio da guerra. Esta paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz é fruto do Espírito, é comunhão com Deus, é certeza da vitória, é tomar posse dela, é viver, andar de modo digno da vocação que você foi chamado. Se o Senhor te chamou, anda segundo a maneira como Ele te chamou. Anda em santidade. Que esse tempo aqui seja um tempo de reflexão, de fortalecimento para sair vitorioso daqui e para tomar posse dessa vitória já aqui. E manter um andar digno do nome de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vão enxergar o que na sua vida? Jesus. Puxa, esse não é aquele rapaz? É. Mas mudou tanto, o que aconteceu? Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo. Mudou e mudou de uma vez por todas, porque eles têm um andar de modo digno do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Creia nisso. E se você crer de fato e de verdade, você vai viver isso. Amém. Você crê isso? Amém. Você compreendeu isso para a sua vida? Amém. Você quer declarar para Deus essa vitória? Amém. Quer tomar posse dela? Amém. Vamos falar para Ele isso? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos declarar isso para Ele? Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome. Em Teu nome estamos colocando a nossa fé. Em Teu nome estamos colocando a nossa vida. Em Teu nome estamos colocando os nossos problemas. Em Teu nome estamos colocando os nossos pecados. Derrama, Senhor, do Teu sangue precioso, para que possamos ser purificados, libertos do pecado. Que possamos, Senhor, tomar posse, sim, da Tua vitória. O Senhor já venceu a morte, o Senhor já pisou a cabeça de Satanás. Por isso, Senhor, declaramos vitória em Teu nome. Porque o Senhor é o poder que está dentro de nós, pelo Teu Espírito no nosso interior. Agradecemos porque o Senhor é que promete. E o Senhor não é homem para mentir. Que possamos tomar posse dessa promessa, porque essa promessa é bíblica. Essa promessa vem dos Teus lábios. Essa promessa é para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Amém. Assim nós oramos, certos que esta é a Tua vontade, certos que o Senhor nos dá o poder, certos que nesta fé vamos ser mais que vencedores.
Assim oramos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Amém.